Seguimos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, agora para falar da situação dramática na faixa de Gaza, depois de meses de bloqueios impedindo a entrada de ajuda humanitária. Israel cedeu para a entrada de uma pequena ajuda com comida para aquela região, mas a situação das pessoas de lá é muito dramática. Isso envolve brasileiros, viu, gente? O governo brasileiro está preparando aí uma ação de repatriação de famílias de brasileiros lá na faixa de Gaza. O Túlio Amâncio é que está acompanhando essa operação para a gente, o planejamento, né, para colocar isso em prática. Túlio, boa tarde para você, bem-vindo ao Entre Nós. Oi, Adriana, boa tarde, bom ter você de volta, boa tarde. Obrigada. Ao Renan, todo mundo que está com a gente no Entre Nós. Na verdade, essa operação já começou, tá? E o passo 1 dela foi colocar essas pessoas no mesmo local, na mesma cidade, a cidade chamada Deir al-Balá, mais ao centro-sul da faixa de Gaza. São 6 adultos e 6 crianças que estão numa casa neste momento, esperando o dia amanhecer, lá por volta das 11 horas da noite neste momento, na faixa de Gaza. Eles estão esperando o dia amanhecer e aí vai começar o trabalho de remoção dessas pessoas. Elas irão de ônibus até a Jordânia. Essa é uma operação considerada muito séria e muito arriscada pela diplomacia brasileira, porque este ônibus vai ter que passar pelo território palestino, pela Cisjordânia, até chegar a Amman, capital da Jordânia. E isso vai acontecer amanhã. É uma viagem que deve durar praticamente o dia todo. O governo de Israel está ciente que essa viagem vai acontecer, mas não garantiu a segurança. Então, por isso eu reforço, é considerado uma operação de alto risco pela diplomacia brasileira, mas vamos torcer para que tudo dê certo. Essas pessoas chegando em Amman na noite de amanhã, no dia 21, elas deixam o país, deixam a Jordânia com destino a São Paulo, e a previsão é que elas cheguem em São Paulo às 10 horas, 10h30, mais ou menos, da manhã da quinta-feira. Então, é uma operação que acontece num voo comercial, é diferente do que a gente viu em 2023, diversos voos, né, da Força Aérea Brasileira que ia e voltava com repatriados. Dessa vez é um pequeno grupo, são pessoas que tentaram vir naquela ocasião em 23, não conseguiram. Agora o governo fez essa seleção. Quem tinha condições pagou sua passagem, quem não tinha, o governo arcou com essa despesa, e essas pessoas vêm num voo comercial e, dando tudo certo, elas vão chegar quinta-feira aqui no Brasil. Isso acontece, como você disse, Adriana, num momento muito delicado desse massacre que Israel vem fazendo na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu, ele, num pronunciamento ontem, disse que quer dominar a faixa de Gaza por completo, e depois de 10 semanas ele liberou a entrada de alimentos. Conversei com um desses brasileiros palestinos que vem para o Brasil agora. Ele disse que lá estão passando frio, estão passando fome, estão passando sede, e o que entrou de comida agora, depois da autorização do Netanyahu, é muito pouco. Então todo mundo quer sair de lá, né? Apesar da situação de ter um apego emocional, as pessoas querem se livrar da guerra. Então vamos torcer para que os brasileiros e parentes de brasileiros, por enquanto 12 pessoas confirmadas, cheguem bem aqui no Brasil na quinta-feira. Adriana e Renan. É isso, Túlio. Obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, você aciona a gente aqui. É claro que essas operações são dificílimas pela imprevisibilidade de novos ataques, da segurança na região. Então pode ser que tenha, inclusive, mudanças, né, nesse roteiro aí que o Túlio está acompanhando de perto. A gente vai seguir acompanhando. Mas vamos seguir falando dessa situação dramática na faixa de Gaza. O editor de Inter da Band News TV, Léo Valente, está aqui com a gente. Boa tarde, Léo. Essa entrada de ajuda humanitária agora, no momento em que ainda acontecem bombardeios, mortes continuam se somando aos milhares que já foram mortos, são migalhas perto do que aquela população precisa, né? Isso, Adriana, boa tarde para você. Renan, boa tarde a todo mundo.
É migalha mesmo, porque, de acordo com o Programa de Alimentos das Nações Unidas, são necessários 500 caminhões por dia para poder atender a demanda da população. Como você falou, como o Túlio falou, já estão sofrendo com a fome, já estão à beira de um colapso por causa desse bloqueio de 3 meses em que nada entrava lá na faixa de Gaza. Então a população dependia do que ainda tinha por lá, e muitas das padarias e restaurantes que preparavam alimentações cozidas, né, quentes, né, que são diferentes dos alimentos de emergência, né, geralmente em pacotes e processados, industrializados, e que fazem a diferença na nutrição dessa população. Então, a situação de lá vem piorando muito desde o colapso daquele primeiro cessar-fogo que foi firmado logo antes de Donald Trump assumir o poder lá nos Estados Unidos, em 19 de janeiro. Então, houve esse colapso, saíram alguns reféns lá da faixa de Gaza, mas depois Israel quis que fossem liberados mais reféns e não quis avançar também com a segunda fase, porque o Hamas também não quis se abrir mão das armas, né, e se desfazer e abandonar a faixa de Gaza. Então houve esse impasse, mas a situação piorou muito e já vinha piorando ao longo do tempo, né, que a gente vem mostrando esse massacre lá na última semana. Mais de 300 pessoas foram mortas, com ataques também a hospitais e a outros lugares que abrigam esses refugiados que já não têm mais para onde ir. Então, houve um aviso, Netanyahu disse que ia permitir a entrada de ajuda humanitária porque teve conversas com senadores dos Estados Unidos que são apoiadores de Israel e disseram que está difícil manter o apoio diante de tudo que eles estão vendo.